Muito bem, sexto ano, nós vamos começar agora a nossa unidade 13, que é a primeira do quarto bimestre. Estamos indo já para a reta final do ano letivo, entrando já no último bimestre deste ano. Então, é unidade 13 e nós vamos tratar sobre o feudalismo. Antes de começar, vocês se lembram das unidades anteriores que nós estudamos depois da queda do Império Romano do Ocidente, as invasões bárbaras dos povos germânicos, o povo franco, que ocupou a região da Europa Ocidental. Vocês se lembram que a chegada dos bárbaros se deu em alguns lugares de maneira violenta e que desmotivou os romanos a continuar nas cidades. Havia falta de mantimentos nas cidades, aliado com a violência, fez com que muitos mudassem das cidades e fossem para o campo. Ocorrendo então aquele período da Alta Idade Média, o processo de ruralização, onde as cidades vão ser reduzidas a pequenas vilas e em alguns lugares elas vão desaparecer por completo. E aí a mistura da cultura romana com a cultura dos bárbaros, sobretudo dos germânicos, vai dar então origem a um novo sistema social, político, econômico, que nós chamamos de feudalismo. E é isso que nós vamos estudar nesta unidade. Então vamos lá para o feudalismo. Bem, quando se trata de feudalismo, falamos feudalismo, é a mesma coisa que sistema feudal, tudo a mesma coisa, feudalismo, sistema feudal. Mas o que vem a ser então o feudalismo ou o sistema feudal? Basicamente, isso é uma informação que vocês precisam gravar, porque vamos utilizá-la mais adiante. Normalmente os alunos acabam decorando, mas essa frase do que é feudalismo. Mas o mais importante do que decorar é entender o que é. Bem, o feudalismo é um sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental entre os séculos X ao XV. Bem, o feudalismo ocorreu em outros lugares que não é Europa Ocidental? Não. Pode ser que tenha algo parecido, mas não era feudalismo. Ocorreu fora desse período entre século X ao XV? Também não. Pode ter ocorrido algo parecido, mas feudalismo ocorreu na Europa Ocidental entre os séculos X ao XV. E por que sistema político, econômico e social? Porque foi um sistema que tinha uma organização política própria, que nós vamos conhecer, um sistema econômico próprio, que nós vamos conhecer, e um sistema social próprio, que nós vamos conhecer nesta unidade. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra época, teve esta mesma organização política, econômica e social. Quais eram as características desse sistema? Primeiro, uma produção agrícola e artesanal. Como as pessoas voltaram para o campo, então a maior parte da população mora no campo, a fonte de alimentação, a fonte de riqueza vem da terra, então a produção agrícola é a mais importante. E para se fazer essa produção agrícola é preciso ferramentas. Para armazenar a alimentação que foi plantada, que foi produzida, também precisa de ferramentas, de utensílios. E isso é feito de modo artesanal pela própria população, pela própria população que mora naquele feudo. Então, um predomínio da vida rural, as cidades em muitos lugares quase desaparecem e ainda as cidades que existiam mais antigas ficou reduzida a um formato de vila, algo bem pequeno, com exceção do litoral, onde as cidades permaneceram, mas predominou a vida rural. Consequentemente, diminuiu também o comércio. Não havia mais a necessidade de comprar produto, uma vez que as pessoas tentavam, na medida do possível, plantar tudo que era necessário para a sua sobrevivência e produzir tudo que é necessário para a sua sobrevivência. Ora, se você produz tudo que é necessário para a sua sobrevivência, não faz sentido você comprar. Você compra aquilo que você não consegue produzir, que você não tem. Se você tem tudo que é necessário para a sua sobrevivência, isso não faz sentido você comprar. Se ninguém compra, também não vai ter ninguém para vender. Consequentemente, o comércio acaba desaparecendo em alguns lugares ou diminuindo consideravelmente. Agora, a palavra feudo, ela vem do latim feudum. Por que feudalismo ou por que tem esse nome sistema feudal, feudalismo? É por conta do feudo. Bem, feudo significa domínio. Lá na página 4 da apostila de vocês vai ter uma definição um pouco melhor. Feudo é um termo utilizado para denominar um bem que era concedido
geralmente por um nobre a uma outra pessoa em troca de prestação de serviço ou pagamento. Então, feudo era algum bem que um nobre dava para uma outra pessoa e em troca ele recebia uma prestação de serviço ou pagamento. Tá? Continuando o texto. O feudo poderia ser uma extensão de terra, o direito da exploração de uma ponte e até mesmo cavalos. Então, em outras palavras, o nobre concedia uma terra ou o direito de exploração de uma ponte ou animais em troca de prestação de serviços e pagamento, certo? Então, por exemplo, na propriedade de alguém passava lá uma estrada e essa estrada, então, tinha uma ponte. Então, ele concedia o direito de alguém explorar essa ponte. Qualquer pessoa que passar ali tem que pagar, por exemplo, um pedágio. A pessoa que está explorando esse pedágio, essa ponte, ele vai ter que prestar serviço para o dono da terra ou vai ter que dar parte do seu lucro, do seu pagamento para o dono da terra. Tá? Isso era muito comum na antiguidade, certo? Agora, na Idade Média, como nós veremos, esse tipo de coisa praticamente vai desaparecer. Feudo vai ser sinônimo de terra somente. Então, continuando o texto, era um feudo, o senhor feudal tinha o total poder. Em um feudo, o senhor feudal tinha total poder. Era ele quem determinava as leis, executava a justiça e cobrava impostos. Então, se o feudo fosse um pedaço de terra, quem tinha o direito de explorar aquela terra tinha total poder sobre aquela terra. Portanto, dentro daquela terra ele podia fazer as leis, ele podia executar justiça e podia também cobrar imposto. Vocês estão percebendo que aquilo que antigamente o Estado fazia ou o Império fazia, por exemplo, o que os romanos faziam, o que as cidades gregas, os reis das cidades gregas faziam, ou os grandes impérios faziam, que era criar leis, executar essas leis, cobrar imposto, agora está sendo feito por uma pessoa que é dona de terra ou que tem direito de explorar uma terra. O poder que estava na mão de um imperador agora está na mão de uma pessoa que é dona de terra. A diferença é que o imperador tem esse poder numa grande extensão de terra e o senhor feudal tem esse mesmo poder num pequeno pedaço de terra que ele possui ou que ele recebeu. Então, embora feudo pudesse ser qualquer bem, na Idade Média, feudo vai se referir principalmente à terra. Então, toda vez que nós falarmos a partir de agora de feudo, nós estamos falando de um pedaço de terra, que pode ser um pedaço grande, que pode ser um pedaço médio ou que pode ser um pedaço pequeno, não importa. Quando falou feudo, é porque é terra que alguém tem domínio sobre ela, certo? Então, feudo é domínio. Esse feudo vai ser a estrutura para a produção de subsistência. Se o feudo é terra, vai ser nessa terra onde vai morar pessoas e essas pessoas vão explorar essa terra, vão produzir tudo que é necessário para a sua subsistência. Se dentro de um feudo, imagina lá uma grande fazenda, onde mora muitas pessoas e essas pessoas produzem tudo o que é necessário para eles sobreviver, não faz sentido então eles ir lá vender ou comprar numa feira, já que eles produzem tudo. Agora, quando alguém recebia um pedaço de terra, ou seja, alguém recebia um feudo de um outro nobre, lembre-se que feudo é sim um pedaço de terra, mas que é concedido de uma pessoa para outra, certo? É entregue de uma pessoa para outra. Se existe, então, essa entrega, essa concessão de terra de um nobre para uma outra pessoa, e essa outra pessoa terá que dar, então, algo em troca, um pagamento ou uma prestação de serviço, era preciso, então, existir um contrato, que a gente vai chamar, então, de contrato de enfeudação. Num contrato, sempre nós vamos ter, no mínimo, duas partes, tá certo? No caso aqui, aquele que concede e aquele que recebe a terra, aquele que concede e aquele que recebe o feudo. Então, aqui no contrato de enfeudação, ele vai ser o ato em que o nobre concede o benefício, que é o feudo, a um outro nobre. E aí, gente, mais um detalhe importante aqui, é quando um senhor feudal, que é um nobre, entrega o feudo para alguém, é sempre para um outro nobre. Não existe a possibilidade de um senhor feudal, um nobre, entregar feudo para um camponês, por exemplo. Isso não existe. Nesse contrato de enfeudação, então, existiam alguns rituais importantes onde se fazia alguns juramentos e alguns gestos de fidelidade.
Por que era importante esses rituais? Porque não existia contrato escrito. Então esse contrato ele era cerimonial. Hoje em dia, quando nós fazemos um contrato de compra e venda, ou seja lá qual for, é no papel. Então se coloca ali no contrato aquilo que está sendo acordado entre essas duas partes e as pessoas assinam. Naquele momento não existia registros escritos. Todos os acordos eram verbais. Mas mesmo assim, mesmo sendo acordos verbais, eles eram respeitados. E também um detalhe importante é que os acordos eram passados de geração em geração. Ou seja, se uma pessoa recebia um feudo e então prometia alguma coisa para aquele que lhe entregou a terra, que lhe entregou o feudo, se caso ele morresse, o seu herdeiro teria que continuar com esse compromisso. Tá certo? Imagine hoje, por exemplo, a mesma coisa. Alguém compra um imóvel e a pessoa que comprou veio a morrer, faleceu. Os seus herdeiros vão ter que continuar, então, pagando a dívida do imóvel. Então, não morre, não é porque a pessoa morreu que não vai ter que pagar a dívida. Ou seja, os herdeiros vão assumir o contrato que a pessoa que morreu fez, tá certo? Então, é passado de geração em geração. Nesse caso, é passado para os filhos mais velhos, tá certo? Então, os herdeiros honravam os acordos dos seus ancestrais, dos seus pais, tá certo? Agora vem um detalhe importante que vocês precisam guardar. Existe um nome específico para quem está concedendo o feudo e para quem está recebendo o feudo, certo? Então, nessas cerimônias de enfeudação, do contrato de enfeudação, aquele que entrega, o nobre que entrega um feudo é chamado de suzerano. Portanto, uma pessoa que tem terra e está entregando um pedaço dessa terra para um outro nobre, quem está concedendo, quem está entregando essa terra é chamado de suzerano. Aquele que recebe é chamado de vassalo. Então, gravem bem, quem entrega é o suzerano, quem recebe é o vassalo. Tá certo? Portanto, quem vai ter que prestar serviços, quem vai ter que dar apoio, será o vassalo ao seu suzerano. Tá certo? O suzerano entrega e o vassalo recebe, e é o vassalo que terá então o compromisso de dar pagamentos ou prestação de serviço ao seu suzerano. Lá na página 5 vai falar mais um pouco sobre essa cerimônia do contrato de enfeudação entre o suzerano e o vassalo. Então, veja o que diz o textinho. Os laços feudo-vassálicos eram estabelecidos por 3 atos, que correspondiam às necessidades recíprocas que justificavam a sua existência. Veja, os dois lados, tanto suzerano e vassalo, têm necessidades, tá certo? Então é nessa cerimônia que vai ficar claro cada uma delas. Então vamos lá. 3 atos que existiam na cerimônia. O primeiro era chamado de homenagem, o ato de um indivíduo tornar-se homem de outro. O segundo ato era a fidelidade, que era o juramento feito sobre a Bíblia ou relíquias de santos e muitas vezes selados por um beijo entre as partes. O terceiro era a investidura, pela qual o indivíduo que se tornava senhor feudal entregava ao outro, agora vassalo, um objeto, um punhado de terra, folhas, ramos de árvore, etc., simbolizador do feudo que lhe concedia, certo? Então, gente, nesse ato, vamos lá. Na homenagem, que era a primeira parte, o vassalo se ajoelhava desarmado diante do vassalo, tá certo? Mostrando que ele então é submisso àquele suzerano. Então, o vassalo se ajoelha desarmado diante do suzerano para demonstrar então a sua submissão. Aí no segundo ato vem a fidelidade. Ele vai colocar a mão então sobre a Bíblia ou sobre alguma relíquia sagrada, relíquia de algum santo, e vai então prestar o seu juramento. Ele vai jurar fidelidade ao suzerano. Então, quando o suzerano precisar de alguma coisa, o vassalo estará disponível, disposto a ajudá-lo, numa guerra, seja lá o que for. E aí, no terceiro momento, o vassalo se levanta e vai receber lá um punhado de terra, alguma folha, algum ramo de árvore que simboliza a terra que ele vai receber e que vai comandar a partir de agora, tá certo? Então percebam o seguinte, olha, qual é a vantagem que o suzerano tem de entregar a terra para alguém? Bem,
ele precisa de apoio para aquilo que ele vai fazer. Vocês vão perceber que neste momento é um período de muitos conflitos armados, muitas guerras, tá certo? E lembre-se que cada feudo, o senhor feudal, além de poder fazer as leis, aplicar justiça, cobrar impostos, ele vai ter o seu próprio exército para defender aquele pedaço de terra. Então vejam só, o suzerano, quando ele entrega um pedaço de terra para alguém, o vassalo, no caso, esse vassalo, então, poderá, dentro daquele pedaço de terra, fazer as leis, aplicar a justiça, cobrar seus impostos e vai ter o seu próprio exército. Então, quando o suzerano for por uma guerra e precisar de apoio, ele vai pedir apoio para o vassalo, e o vassalo precisa ajudar ele, porque foi esse o acordo que eles fizeram. O vassalo, ele só é senhor feudal porque recebeu terra do seu suzerano. Portanto, ele tem a obrigação de ajudar o suzerano naquilo que ele precisa, principalmente nas guerras. E aí vocês percebem o seguinte, quanto maior a terra, maior a possibilidade de dividir essa terra em pequenos feudos. Quanto maior a terra, mais feudos eu posso dividir. Quanto mais feudos eu divido, mais vassalos eu tenho. Quanto mais vassalos eu tenho, mais força eu vou ter também. Então, os suzeranos vão buscar um grande número de vassalos, porque quanto mais vassalo ele tem, mais poder ele tem. E aí vejam o seguinte, o que dá poder então ao sujeito? É a quantidade de terra. Quanto mais terra, mais ele divide em feudo. Quanto mais divide em feudo, mais vassalo ele tem e mais apoio ele tem. Então, quanto maior a terra, maior a riqueza também. Tá certo? E aí vem um detalhe. Quando o vassalo recebe a terra, ele se torna senhor dessa terra. Ele faz com ela o que ele bem entender. Inclusive, se ele receber um pedaço de terra e quiser dividir o que ele recebeu com uma outra pessoa, com um outro nobre, ele podia. Ou seja, um vassalo podia se tornar suzerano de outros, tá certo? Então vamos supor lá, um suzerano vai lá, divide a terra com um vassalo. Esse vassalo percebe que a terra ainda é grande e que ele pode dividir essa terra com mais alguém. Então ele divide, entrega essa terra para uma outra pessoa que vai tornar o seu vassalo. Agora vejam bem, o primeiro suzerano, ele não tem domínio sobre o vassalo daquele que é o seu vassalo, dessa terceira pessoa que recebeu a terra. O acordo é sempre de um para com o outro, tá certo? Então esse terceiro vassalo tem então uma relação de fidelidade com aquele que recebeu primeiramente, tá certo? Então não pode confundir. Todo vassalo pode se tornar suzerano, se for o caso. Então ele recebia a terra e tinha poder sobre ela, tá certo? Então vocês perceberam o seguinte, que o poder agora, nesse momento, o poder de mandar, de criar leis, de aplicar justiça, assim por diante, de cobrar imposto, está descentralizado. Antigamente, lá no Império Romano, por exemplo, você tinha um imperador, o imperador tinha todo esse domínio sobre um grande território. Agora, como foi dividido em pequenos pedaços de terra, em pequenos feudos, quem faz isso é o senhor feudal. Portanto, o poder que antes era um só, centralizado em um só, agora está descentralizado na mão de várias pessoas. Mas mesmo assim existia uma espécie de hierarquia. Quem tem mais poder? Aquele que é o maior suzerano, aquele que tem mais terra, tá certo? E aí, para encerrar, ainda falando sobre a importância da cerimônia de infeudação, o feudalismo é, antes de tudo, um conjunto de vínculos pessoais que unem, numa hierarquia, os membros das camadas dominantes da sociedade. Esses vínculos apoiam-se numa base real. O benefício que o senhor outorga a seu vassalo em troca de um certo número de serviços, de um juramento de fidelidade. O feudalismo, no sentido estrito, é a homenagem e o feudo. Então, veja, o feudalismo se resume então a esses laços de fidelidade entre os indivíduos que estão no comando, que estão no topo dessa sociedade. Na próxima aula, nós veremos com mais detalhe como que vai ser a organização desta sociedade feudal, tá certo? Mas para entender então a sociedade feudal é preciso entender muito bem como funciona essa questão da infeudação e desse contrato. Portanto, se vocês tiveram dúvida nesta aula de agora, vejam ela novamente, porque se vocês forem para a próxima aula com dúvida, vocês vão carregar essa dúvida até o final da unidade. Então revejam ou mande lá suas perguntas se for o caso.